Gente, hoje eu queria trazer um exemplo muito prático para você entender exatamente como é que a hipnoterapia funciona. E eu vou trazer um exemplo do meu filho. Teve um dia que a gente foi numa reunião de escola, da ex-escola dele, e foi um dia que foram várias crianças, os pais a gente conhecia, então a gente estava num ambiente extremamente seguro e protegido, teoricamente. Foi um dia ótimo, os meninos ficaram jogando futebol, não teve nenhuma reclamação e foi tudo maravilhoso. A princípio, um dia perfeito. Quando a gente chegou à noite, eu fui pôr o meu filho para dormir. E eu sempre procuro, ter um momentinho de fechar o dia, de entender como foi, de ver os melhores momentos, os piores momentos. E felizmente nesse dia, a gente estava conversando, eu falei, filho, seu dia foi incrível, como foi bom ver você com seus amiguinhos e tudo mais. E ele virou para mim e falou, mãe, foi muito legal, só uma coisa que foi chata. Eu falei, teve uma coisa chata? Me conta, o que foi? E ele pegou e falou que estavam todos jogando futebol, uma galerinha grande, os amigos dele inclusive, mas tinha um menino mais velho, que não era da turma, mas que um outro amigo levou. E no que eles estavam jogando, esse amigo virou para ele e bem alto xingou ele. Virou e falou, você é um filho da... Sim. Ele na época tinha 6, 7 anos, era pequenininho. E ele contando isso para mim, eu percebi que ele já ficou muito mexido. E eu, conversando com ele, virei e falei, filho, mas me conta, alguém te defendeu? Como é que foi? O que você respondeu? E a resposta dele foi assim, mãe, eu não falei nada, eu fiquei quieto. E ficou todo mundo olhando pra minha cara. E eu fiquei com muita vergonha. Com 6, 7 anos, imagina um menininho sendo xingado na frente de todo mundo, de uma palavra muito agressiva, que eu acho que ele nem sabia exatamente o que significava, mas sentiu a agressividade, de um menino que tinha 12. Então isso para uma criança, é um trauma muito grande. Felizmente, eu já era hipnoterapeuta e eu já pude ajudá-lo na hora, Então, o que eu fiz com ele? Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, eu quero que você agora feche os seus olhinhos e eu quero que você imagine esse menino na sua frente agora. Você tá imaginando esse menino na sua frente? Ele, tô. Eu falei, o que você tem vontade de falar pra ele? Aí ele ficou, todo paradinho, todo tímido, não sabia nem o que falar. E eu fui ajudando ele a pôr pra fora a raiva que ele sentiu, o medo, a frustração. E eu comecei a ajudar ele a dar uma resposta para o menino. A resposta que ele não tinha capacidade de dar na hora, na quadra, com todo mundo olhando para ele. Eu sei que eu fui falando, olha menino, você é um covarde, você é muito mais velho do que eu e você tá aqui, sabe, querendo me xingar, você é um ridículo, E eu comecei a ajudar ele a pôr essa raiva para fora. Eu sei que eu punha, você é um covarde, você não faria isso com alguém da sua idade. E ele foi falando. Foi muito engraçado, porque depois que ele terminou de falar, ele falou, mãe, o que é covarde? Aí eu expliquei todo o conceito para ele entendeu, muito bonitinho e tá ótimo. Senti que ele ficou aliviado na hora. E aí ele foi dormir. Foi muito legal, porque quando ele foi dormir, passou uns minutinhos, eu vi que ele estava de olho fechado, já quietinho, já alguns minutos. Falei, gente, será que ele dormiu? Será que ele tá acordado? Aí eu peguei e falei assim, filho... Aí ele assim, tava com um sorriso aqui, olhinho fechado, sorrindo, assim. Aí eu falei, você tá acordado? Aí ele falou assim, aham. Eu falei, o que você tá pensando? Aí ele com um sorrisão falou assim, no covarde. Então eu adoro essa história, porque essa história, a gente conseguiu resolver o conflito dele na hora. Mas imagine que isso poderia, se ele não tivesse me falado, que seria muito fácil, a gente não fala mesmo, nem tudo a gente consegue falar, você poderia virar um trauma muito grande no futuro. Ele poderia crescer com várias sequelas disso. Ele poderia ter medo de gente mais velha, ele poderia ser o mais invisível possível, ele poderia ter medo de se posicionar, ele poderia ter muitas sequelas. E é assim que gera-se traumas mesmo, Trauma é tudo aquilo que a gente passa que a gente não tá pronto para dar a resposta que a gente deveria dar. Então eu adoro contar essa história e acho muito legal você poder usar como recurso aí para os seus filhos. Percebeu uma coisa? Filho, fecha os olhinhos e ajuda o teu filho a resolver esse conflito na hora, porque com certeza você já está evitando um trauma futuro.
Espero ter ajudado e gosto muito de contar essa história do meu filho, porque é assim que a gente vai resolvendo os nossos próprios traumas, tá bom? Sandra Iag aqui. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, vai ser um prazer te ajudar.